Ouve esta história, porque o que aconteceu no meu quintal pode muito bem estar a acontecer nas tuas costas agora mesmo. O meu nome é Tiago e eu achava que tinha vida perfeita no Algarve, uma empresa de climatização de sucesso, uma vivenda renovada com as minhas próprias mãos e um casamento de 11 anos com a Clara. Mas bastou uma pergunta da melhor amiga dela, completamente bêbada, para transformar o meu churrasco de domingo num cenário de crime emocional. Tudo começou num domingo de sol abrasador no final de maio. O termômetro marcava 35 graus e o céu sobre Vilamouro estava daquele azul limpo que só o Algarve consegue oferecer. Eu sou o Tiago, tenho 39 anos, e até aquela tarde, a minha única preocupação era garantir que os bifes de picanha não passavam do ponto. Eu herdei a empresa de climatização do meu pai há 8 anos e transformei uma pequena loja de bairro numa operação que fatura quase 3 milhões de euros por ano, instalando sistemas de refrigeração nos hotéis de luxo da costa. Trabalhei duro, suei muito e dei tudo o que tinha para construir aquela vida. Aquele churrasco foi ideia da Clara. Ela dizia que precisávamos de celebrar o início do verão e mostrar a renovação que eu tinha acabado de fazer no pátio. Eu tinha passado os últimos 3 meses a sentar pedra, a construir uma cozinha exterior e a instalar uma piscina nova, tudo com as minhas próprias mãos depois de turnos de 12 horas da empresa. A casa era o meu orgulho, comprada com o dinheiro que juntei antes de nos casarmos, mas a Clara agia como se fosse a rainha daquele castelo. Ela trabalhava como coordenadora de eventos num resort de 5 estrelas e adorava projetar uma imagem de perfeição nas redes sociais. Naquela tarde, tínhamos cerca de 40 pessoas no quintal, os meus funcionários, alguns vizinhos e os amigos chiques do trabalho dela. Eu estava no grelhador, a controlar o fogo e a servir cervejas, sentindo-me o homem mais sortudo do mundo. A Clara estava linda, a circular entre os convidados, a rir e a tirar selfies. Eu olhava para ela e via a mulher com quem partilhava a vida há 11 anos. Não tínhamos filhos porque ela dizia que a carreira não permitia, e eu, cego de amor, aceitei e apoiei. Mal sabia eu que a carreira dela incluía horas extraordinárias numa cama que não era nossa. O ambiente estava perfeito até a Inês chegar. A Inês era a melhor amiga da Clara, uma mulher que tratava o vinho branco como se fosse água e que, naquele dia, já vinha abastecida de outro almoço. Ela entrou pelo portão lateral a cambalear ligeiramente, com um copo na mão e um sorriso torto. Eu acenei-lhe, focado em cortar a carne, mas ela veio direto a mim. A música estava alta, mas não o suficiente para abafar o que aconteceu a seguir. Ela apoiou-se no balcão da churrasqueira, com o hálito a cheirar a álcool e traição, e lançou a granada que explodiu a minha vida. Ela olhou para mim, com os olhos vidrados, e perguntou alto o suficiente para silenciar as conversas à volta, se eu já tinha alugado o apartamento no centro, agora que o Ricardo se ia mudar para minha casa na próxima semana. O tempo congelou. A espátula ficou suspensa na minha mão. O barulho da água da piscina, o riso das crianças, a música, tudo desapareceu, ficando apenas um zumbido surdo nos meus ouvidos. Eu olhei para Inês, tentando processar as palavras. Ricardo? Mudar-se para minha casa? Eu soltei um riso nervoso, achando que era uma piada de mau gosto, mas a expressão da Inês não era de brincadeira, era de confusão genuína. Ela continuou, dizendo que a Clara lhe tinha garantido que nós tínhamos um acordo moderno e que eu estava feliz por sair de casa para dar espaço ao novo amor da vida dela. Nesse momento, o meu sangue gelou. Olhei para o outro lado do pátio e vi a Clara. Ela tinha deixado cair uma travessa de saladas e estava pálida, a olhar para nós com puro terror nos olhos. Mas o pior não foi ver a reação da minha esposa. O pior foi quando meu sócio, o João, me tocou no ombro e apontou discretamente para um canto do jardim. Lá estava ele. O Ricardo. Eu conhecia-o. Ele não era apenas um colega da Clara, ele era o diretor do hotel onde a minha empresa tinha acabado de fechar um contrato de 200 mil euros. Eu tinha apertado a mão daquele homem. Eu tinha o convidado para minha casa naquele dia, achando que era um gesto de boa vontade profissional. Ele estava ali, a comer a picanha que eu assei, a beber a minha reserva especial de vinho tinto, encostado à parede da casa que eu renovei, com um sorriso presunçoso que desapareceu no instante em que os nossos olhares se cruzaram. A Inês,
percebendo o silêncio mortal que se instalou entre as 40 pessoas, tentou emendar a situação, dizendo que pensava que eu sabia, que a Clara lhe tinha mostrado as mensagens onde eu supostamente concordava com tudo. Foi aí que a primeira peça do puzzle encaixou com um clique doloroso. A Clara não estava apenas a trair-me, ela estava a construir uma realidade paralela onde eu era o marido compreensivo que aceitava ser corno manso. A raiva subiu-me pela garganta, mas algo estranho aconteceu. Em vez de gritar, fiquei frio. Uma calma gelada tomou conta de mim. Lembrei-me de que o meu telemóvel estava ligado ao sistema de som da casa, mas também estava sincronizado com a nuvem familiar que a Clara, na sua arrogância tecnológica, nunca se deu ao trabalho de separar. Enquanto todos olhavam para mim, à espera de uma explosão, eu tirei o telemóvel do bolso. Se a Inês dizia que havia mensagens, eu ia encontrá-las. E o que eu vi no ecrã naquele momento fez o meu coração parar por um segundo, antes de voltar a bater com a força de um martelo de guerra. Não eram apenas mensagens de amor. Era uma notificação bancária de uma transferência de 15 mil euros feita naquela manhã da nossa conta poupança conjunta para uma conta que eu desconhecia. Ela não estava apenas a substituir-me, ela estava a roubar-me para financiar a nova vida deles. Naquele instante, o instinto animal gritou para eu agarrar no garfo do churrasco e saltar por cima do balcão, mas os anos a negociar contratos com hoteleiros arrogantes e fornecedores difíceis ensinaram-me uma coisa: quem perde a cabeça, perde a guerra. Respirei fundo, engolindo o sabor amargo da bilis, e fiz algo que nem eu sabia ser capaz de fazer. Sorri. Foi um sorriso tenso, mecânico, mas suficiente para uma mulher embriagada que só queria continuar a conversa. Guardei o telemóvel no bolso, como se a notificação de transferência de 15 mil euros fosse apenas um spam irrelevante, e decidi entrar no jogo dela. Se a Inês achava que eu sabia do plano, então eu ia ser o melhor ator daquele palco improvisado. Inclinei-me sobre o balcão, servindo-lhe mais vinho com uma calma aterrorizante, e comentei casualmente que os detalhes da mudança ainda estavam um pouco confusos na minha cabeça devido ao trabalho, pedindo-lhe que me refrescasse a memória sobre as datas. A Inês, sentindo-se a confidente importante, abriu o livro da traição sem hesitar. Enquanto os convidados comiam e riam a poucos metros de distância, ela descreveu alegremente como Ricardo estava ansioso para sair do hotel e instalar-se na nossa suíte principal, e como a Clara tinha encomendado móveis novos de design italiano porque achava a minha decoração demasiado rústica e sem classe. Cada palavra era uma facada, mas eu mantive a expressão de interesse polido, acenando com a cabeça enquanto o meu mundo desmoronava. Pelo canto do olho, vi a Clara tentar aproximar-se, o pânico estampado no rosto, mas foi interceptada por uma vizinha que queria a receita da salada. Isso deu-me tempo. O Ricardo, por sua vez, observava-nos de longe, com um copo de gin na mão e aquela postura de quem se acha dono do mundo. Ele parecia estar a analisar a minha reação, tentando perceber se eu era um corno manso ou apenas um idiota que não percebia o que se passava debaixo do seu próprio nariz. Decidi dar-lhe a confirmação que ele queria. Levantei o meu copo na direção dele num brinde mudo. Ele sorriu, um sorriso de predador satisfeito, e relaxou. Foi o erro dele. Ao achar que estava seguro, baixou a guarda. Aproveitei a distração da Inês com um prato de aperitivos para me afastar discretamente, dizendo que precisava de ir buscar mais gelo à cozinha exterior. Assim que entrei na despensa, longe dos olhares, a minha máscara caiu. As minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair o telemóvel. Abri a aplicação do banco novamente, mas desta vez fui mais fundo. Não me fiquei pela conta poupança. Acedi às contas da empresa, aquelas a que a Clara tinha acesso administrativo para tratar dos pagamentos a fornecedores. O que encontrei fez o roubo dos 15 mil euros parecer uma brincadeira de crianças. O buraco era colossal. Nos últimos 6 meses, havia dezenas de transferências para uma entidade chamada Consultoria Horizonte, uma empresa que eu nunca tinha contratado. Pesquisei rapidamente o nome no registro comercial online ali mesmo, encostado aos sacos de carvão. O sócio-gerente era Ricardo Miguel Santos. A minha esposa não estava apenas a dormir com o meu cliente, ela estava a drenar o lucro da minha empresa, o dinheiro destinado ao pagamento do IVA e da segurança social dos meus 20 funcionários, para financiar a vida de luxo do amante.
Percebi então que a situação era muito mais grave do que um coração partido. Eu estava à beira de uma fraude fiscal que me podia levar à prisão. Eles não queriam apenas ficar juntos, eles estavam a preparar o terreno para me deixar na falência total, com dívidas às finanças que levariam anos a pagar, enquanto eles ficavam com a casa e o dinheiro limpo. O som da porta abrir-se trouxe-me de volta à realidade. Era Clara. Ela entrou na despensa, fechando a porta atrás de si, e a máscara de esposa perfeita tinha desaparecido. Ela estava pálida, a transpirar, e perguntou num sussurro desesperado o que é que Inês me tinha dito. Eu olhei para ela, para a mulher que eu amava desde os 20 anos, e não senti nada. Nem amor, nem ódio, apenas um vazio frio e uma clareza absoluta sobre o que tinha de fazer. Ela tentou tocar-me no braço, inventando rapidamente uma mentira sobre a Inês estar a confundir histórias e a beber demais, mas eu recuei. Disse-lhe calmamente que a Inês estava apenas a falar sobre a decoração e que eu precisava de voltar para o grelhador porque a carne estava a passar do ponto. A Clara ficou confusa com a minha calma. Ela esperava gritos, esperava uma discussão que pudesse controlar com manipulação emocional e lágrimas, mas eu não lhe dei nada. Saí da despensa, deixando-a lá dentro com o seu medo, e voltei para a festa. O sol ainda brilhava, a música ainda tocava, mas para mim, o cenário tinha mudado. Aquilo já não era um churrasco, era um tribunal e eu era o juiz, o júri e o carrasco. Enquanto caminhava de volta para o pátio, enviei silenciosamente todos os extratos bancários e provas de transferências para o meu e-mail pessoal e para o do meu advogado, garantindo que, acontecesse o que acontecesse nas próximas horas, as provas estavam seguras fora do alcance dela. Parei junto ao sistema de som Bluetooth. A música ambiente suave que a Clara tinha escolhido para impressionar os convidados já não servia. Selecionei uma faixa no meu telemóvel, desliguei a música e peguei no microfone que usávamos para o karaokê nas festas de verão. O silêncio instalou-se gradualmente à medida que os convidados percebiam que eu ia fazer um discurso. O Ricardo encostou-se a um pilar, com um ar aborrecido, e a Clara saiu da cozinha, parando a porta com as mãos a tremer. Eu olhei para todos eles. Para os meus funcionários que dependiam daquele negócio para alimentar as famílias. Para os vizinhos que invejavam a nossa vida perfeita. E finalmente, foquei-me no Ricardo e na Clara. Limpei a garganta, sentindo o peso do telemóvel no bolso como se fosse uma arma carregada, e comecei a falar. Não ia haver gritos. Apenas factos. E o primeiro facto que eu ia partilhar iria destruir a reputação daquele executivo de sucesso antes mesmo de a sobremesa ser servida. Comecei por agradecer a presença de todos, usando aquele tom cerimonioso e calmo que normalmente reservava para os brindes de Natal da empresa. A minha voz ecoou pelas colunas de som de alta fidelidade espalhadas pelo jardim, sobrepondo-se ao murmúrio das conversas e ao tilintar dos cubos de gelo. Disse o quanto valorizava a lealdade, a honestidade e o trabalho árduo, palavras que pairaram no ar quente da tarde algarvia como um prenúncio de tempestade. Embora a maioria dos presentes ainda achasse que eu estava apenas a ser sentimental devido ao álcool ou ao orgulho da renovação da casa. A Clara parou a meio do caminho, petrificada, com os olhos fixos em mim, tentando decifrar se eu estava prestes a fazer uma declaração de amor ou a declarar guerra. Direcionei a atenção de todos para o Ricardo, apontando para ele com a mão livre. Ele manteve aquele sorriso arrogante de plástico, levantando o copo de gin na minha direção, convencido de que ia receber um elogio público pelo contrato milionário que tínhamos assinado ou pela sua amizade recente. Anunciei aos meus convidados que ele não era apenas um cliente valioso, mas alguém que tinha entrado na nossa vida pessoal com um vigor impressionante e uma generosidade financeira que eu desconhecia até há 10 minutos atrás. Vi a confusão instalar-se no rosto dele. O sorriso vacilou. Foi nesse momento que tirei o telemóvel do bolso e, com um simples toque no ecrã, ativei o espelhamento para a televisão enorme de 70 polegadas que tínhamos instalado na parede da cozinha exterior, virada para a piscina. A imagem que surgiu no ecrã gigante não foi uma montagem de fotos felizes do casal, nem recordações das nossas férias em Tavira. O que apareceu, nítido e inegável em alta definição, foi o gráfico detalhado das transferências bancárias e o registro comercial da Consultoria Horizonte. O silêncio que se seguiu foi absoluto, pesado e sufocante.
Podia ouvir-se o zumbido das cigarras e o motor da bomba da piscina, mas ninguém ousava respirar. Expliquei, com a frieza de um auditor fiscal a ler uma sentença, que aquela empresa de fachada, pertencente ao nosso ilustre convidado Ricardo, tinha recebido, nos últimos 6 meses, fundos da minha empresa suficientes para comprar um apartamento de luxo em Quarteira. A Clara reagiu instantaneamente, saindo do seu estado de choque para um modo de ataque desesperado. Correu na minha direção, atravessando o pátio com os saltos a baterem na pedra, não com arrependimento, mas com fúria pura. Tentou arrancar-me o microfone da mão, gritando para os convidados que eu estava bêbado, que o calor e o estresse do trabalho me tinham feito perder o juízo, tentando pintar-me como o marido instável, ciumento e paranoico que estava a arruinar uma tarde perfeita com delírios. Ela tentou desligar a televisão, puxando cabos, mas eu tinha previsto isso e o sistema estava bloqueado pelo meu telemóvel. Desviei-me dela com a facilidade de quem se desvia de um golpe anunciado e continuei a falar, elevando ligeiramente a voz para cobrir os protestos histéricos dela. Disse que a paranoia não fabricava extratos bancários nem registros de propriedade. E para dissipar qualquer dúvida sobre a natureza daquela transação comercial, apontei novamente para Inês, que estava agora encostada ao bar, pálida e a tentar fundir-se com a sebe do jardim. Perguntei-lhe, retoricamente mas olhando-a nos olhos, se ela podia confirmar a data da mudança do Ricardo para minha casa, aquela que ela tinha mencionado tão alegremente há meia hora. A Inês, sob a pressão esmagadora de 40 pares de olhos, incluindo os olhares incrédulos dos colegas de trabalho da Clara, desatou a chorar, balbuciando desculpas incoerentes que serviram como a confirmação final e devastadora. O Ricardo percebeu que o jogo tinha acabado. A arrogância desapareceu, substituída pelo medo cru de um homem que vê a carreira e a reputação desmoronarem em segundos. Ele pousou o copo com força num balcão e tentou sair à francesa em direção ao portão lateral, murmurando que aquilo era um assunto de família e que ele não tinha nada a ver com a loucura da minha esposa. Mas ele esqueceu-se de um detalhe importante: aquela festa estava cheia dos meus funcionários, homens leais que trabalhavam comigo desde que eu carregava caixas de ferramentas na carrinha do meu pai. O meu sócio, o João, um homem corpulento e de poucas palavras, e 2 dos meus técnicos mais antigos bloquearam a saída. Não houve violência, ninguém lhe tocou, apenas formaram uma parede humana intransponível de braços cruzados e olhares severos que o dinheiro dele não podia comprar nem intimidar. Terminei o meu discurso com o golpe final, olhando diretamente para o Ricardo, que estava agora encurralado entre a piscina e os meus homens. Informei-o calmamente que, antes de começar a falar, tinha enviado um e-mail com todos aqueles anexos não só para o meu advogado, mas também para o conselho de administração do Grupo Hoteleiro Internacional para o qual ele trabalhava, e para a esposa dele, cujo contato eu tinha encontrado nos registros de emergência do contrato da empresa. O telemóvel dele, que estava no bolso do blazer de linho caro, começou a tocar incessantemente naquele preciso momento. O nome no ecrã, que todos puderam ver brilhar através do tecido fino do bolso, confirmou que o inferno dele estava apenas a começar. Virei-me então para Clara, que tinha parado de gritar e estava agora caída numa cadeira de vime, a chorar com as mãos na cara. Disse-lhe que ela tinha razão numa coisa: a casa ia ficar vazia. Mas não para o Ricardo entrar. Ordenei, à frente de todos, que ela fizesse as malas imediatamente e saísse da minha propriedade. Não houve negociação, nem vamos conversar lá dentro. A humilhação que ela planeou para mim nas minhas costas tinha se virado contra ela na praça pública do meu quintal. Os convidados começaram a retirar-se, desconfortáveis e chocados, deixando para trás pratos de comida intocados e uma vida que, tal como o gelo nos copos, tinha derretido completamente sob o calor impiedoso da verdade. A festa tinha acabado, mas a batalha legal pela minha sobrevivência estava apenas a começar. Os dias que se seguiram ao churrasco não foram passados a chorar num quarto escuro, como muitos poderiam esperar. A casa ficou silenciosa, sim, mas era o silêncio tático de um quartel-general antes da batalha final. A Clara não desapareceu na noite com a sua vergonha, pelo contrário, a humilhação pública transformou-a numa adversária vingativa. Menos de 48 horas depois de ter sido expulsa do meu pátio, recebi a notificação do advogado que ela contratou, um tubarão vindo diretamente de um escritório de luxo na Avenida da Liberdade, em Lisboa, conhecido por depenar empresários em processos de divórcio litigioso.
A petição inicial era uma obra de ficção que me pintava como um monstro abusivo e negligente, exigindo não apenas metade de tudo que eu tinha, mas também uma pensão de alimentos vitalícia para manter o padrão de vida a que ela se tinha habituado. A audácia das exigências era impressionante. Embora a vivenda em Vila Moura fosse um bem adquirido antes do casamento e estivesse apenas em meu nome, o advogado dela argumentava que a Clara tinha contribuído para a valorização do imóvel através da sua gestão doméstica e social, reivindicando 50% do valor atual de mercado. Mas o verdadeiro alvo deles era a empresa. Eles alegavam que o crescimento exponencial da minha firma de climatização nos últimos anos se devia aos contactos dela no setor hoteleiro, exigindo metade das minhas cotas e dos lucros futuros. Era uma tentativa de assalto à mão armada, feita com papelada legal em vez de pistolas. No entanto, eu tinha uma vantagem que eles subestimaram: a minha obsessão pelo detalhe. Enquanto ela gastava o dinheiro que restava em advogados caros, eu contratei uma equipe de auditoria forense para varrer cada cêntimo que tinha entrado e saído da empresa na última década. O meu escritório transformou-se numa sala de guerra, com pilhas de faturas, extratos e registros digitais espalhados por todo o lado. O que descobrimos foi muito além das transferências para a empresa falsa do Ricardo. A Clara tinha transformado o cartão de crédito corporativo na sua conta pessoal de luxo. As provas eram grotescas. Havia registros de viagens de prospecção de mercado a Milão e Paris que coincidiam exatamente com as datas em que o Ricardo tirava férias do hotel. Faturas de hotéis de 5 estrelas, jantares de 1.000 € e compras em boutiques de alta costura, tudo classificado na contabilidade como despesas de representação ou brindes para clientes. Ela tinha falsificado a natureza de centenas de despesas, colocando a minha empresa na mira das finanças por evasão fiscal. Se eu fosse auditado pelo Estado antes de descobrir aquilo, eu seria o responsável legal por fraude fiscal, arriscando penas de prisão efetiva, enquanto ela sairia impune. Ela não estava apenas a roubar-me. Ela estava a armadilhar o meu futuro para que eu explodisse mesmo depois de ela sair. O Ricardo, por sua vez, estava a viver o seu próprio pesadelo, mas isso não o impediu de tentar um último golpe sujo. Depois de ter sido despedido sumariamente pelo conselho de administração do grupo hoteleiro, graças ao dossiê que enviei, e de a mulher o ter posto fora de casa, ele uniu-se a Clara numa aliança de desesperados. Ele apresentou uma declaração no processo, afirmando que os serviços de consultoria da sua empresa fantasma eram legítimos e que eu os tinha aprovado verbalmente, numa tentativa patética de validar as transferências e extorquir-me ainda mais dinheiro. A tensão atingiu o auge na primeira reunião de conciliação no Tribunal de Família e Menores. A Clara apareceu vestida de preto, sem maquilhagem, a interpretar o papel de vítima frágil, enquanto o advogado dela discursava sobre a minha suposta crueldade. Eu mantive-me em silêncio, deixando-os falar, deixando-os acreditar que tinham a vantagem. Quando o advogado dela finalmente terminou de exigir a minha rendição financeira, o meu advogado, um homem pragmático do norte que detestava jogos teatrais, colocou uma única pasta em cima da mesa. Não eram apenas os extratos bancários. Era o resultado de uma perícia caligráfica e informática que tínhamos encomendado em segredo. Descobrimos que a Clara tinha utilizado a minha assinatura digital, sem o meu consentimento, para autorizar contratos de crédito em nome da empresa para cobrir os buracos que ela própria criava. Aquilo já não era uma questão civil de partilha de bens, era crime de falsificação de documentos, abuso de confiança qualificado e burla informática. O meu advogado olhou nos olhos do advogado dela e disse calmamente que aquela pasta não ia apenas para o juiz do divórcio, mas que seguiria naquela mesma tarde para o Ministério Público para a abertura de um processo-crime, a menos que eles mudassem radicalmente a postura. Vi a cor desaparecer do rosto da Clara. Ela olhou para o advogado, à espera de uma salvação, mas o homem estava a folhear os documentos com a expressão de quem percebe que o cliente lhe mentiu e que o caso se tinha tornado radioativo. O silêncio na sala foi quebrado apenas pelo som do ar-condicionado, uma ironia que não me passou despercebida. Naquele momento, a arrogância dela desmoronou-se. Ela percebeu que não estava a lutar por uma pensão ou por uma casa, estava a lutar para não ir para a prisão feminina de Tires. O jogo tinha mudado completamente, e eu tinha acabado de colocar a rainha e o rei em xeque-mate simultâneo.
A vitória final não aconteceu com fogo de artifício ou discursos grandiosos, mas com o som seco de uma caneta raspar no papel numa sala de conferências asséptica em Lisboa. Confrontada com a perspectiva real de uma pena de prisão por falsificação de documentos e burla, a arrogância da Clara evaporou-se completamente. O acordo que colocamos na mesa era brutal na sua simplicidade, mas justo na sua essência. Eu não avançaria com a queixa-crime no Ministério Público se ela assinasse o divórcio abdicando de qualquer pretensão sobre a casa, a empresa ou as minhas poupanças. Além disso, ela assumiria a dívida integral das quantias desviadas, comprometendo-se a devolver cada cêntimo através de um plano de pagamentos mensal que a manteria financeiramente amarrada às suas consequências durante a próxima década. Ela assinou. Tremia, chorava silenciosamente, mas assinou. Naquele momento, não senti o triunfo vingativo que imaginava nos filmes, senti apenas um alívio imenso, como se tivesse largado uma mochila de pedras que carregava há anos sem saber. A Clara saiu daquela sala apenas com as roupas pessoais e o carro usado que estava em nome dela. A vida de luxo, as viagens a Milão, o estatuto social de esposa do empresário, tudo isso ficou retido na tinta daquela assinatura. Soube mais tarde que ela teve de voltar para a casa dos pais, numa vila do interior, e que arranjou trabalho na recepção de um ginásio local, onde a maior preocupação dela agora era organizar toalhas e atender telefones, muito longe da coordenação de eventos de elite que tanto prezava. Quanto ao Ricardo, o destino encarregou-se de ser ainda mais impiedoso. A esposa dele, munida das provas que eu forneci, depenou-o no divórcio com uma eficácia cirúrgica. Sem casa, sem família e com o nome manchado no setor hoteleiro de todo o país, ele tornou-se um pária profissional. A última vez que ouvi falar dele, estava a tentar vender pacotes de férias em regime de time-sharing num quiosque de centro comercial, uma queda vertiginosa para alguém que se achava o rei do Algarve. A justiça poética não falhou, a arrogância dele foi o arquiteto da sua própria ruína. Com os parasitas removidos, dediquei o ano seguinte a purgar a minha empresa e a minha vida. Contratei uma nova equipe de gestão financeira, implementei controlos rigorosos e foquei-me em recuperar a confiança dos clientes que tinham sido negligenciados durante o reinado da Clara. A empresa não só recuperou como cresceu. Sem o dreno financeiro dos desvios dela, consegui investir em nova tecnologia e aumentar os salários dos meus funcionários leais, aqueles que formaram a barreira humana no meu quintal naquele domingo fatídico. O negócio prosperou, mas o mais importante foi que eu recuperei a minha paz de espírito. A casa, que antes parecia um cenário de teatro para as redes sociais da Clara, tornou-se finalmente o meu lar. Remodelei a decoração, removendo os móveis italianos pretensiosos que ela tinha encomendado e trazendo de volta o conforto rústico que eu adorava. O pátio onde tudo aconteceu deixou de ser um local de trauma e voltou a ser o meu santuário. Foi lá, numa tarde tranquila de outono, que percebi que estava pronto para recomeçar, não apenas profissionalmente, mas emocionalmente. Foi nessa fase de reconstrução que conheci a Sofia. Ela era arquiteta paisagista num projeto em que a minha empresa estava a instalar a climatização. O nosso primeiro encontro foi num estaleiro de obras, ambos com botas sujas de lama e capacetes de proteção, a discutir especificações técnicas sobre condutas de ar. Não houve flertes artificiais nem jogos de poder. A Sofia era direta, pragmática e possuía uma transparência que eu tinha desaprendido de ver nas pessoas. Quando começamos a sair, fui honesto sobre o meu passado, sobre o escândalo público e as cicatrizes que carregava. Esperava que ela fugisse, assustada com a bagagem emocional, mas ela apenas me olhou nos olhos e disse que valorizava um homem que sobrevivia à tempestade sem perder o caráter. A nossa relação cresceu com base numa honestidade brutal. Não havia senhas nos telemóveis, não havia contas secretas, nem amigos misteriosos. A Sofia ensinou-me que o amor não precisa de ser uma performance constante de perfeição para o Instagram, pode ser silencioso, seguro e, acima de tudo, leal. Ela ajudou-me a ver que a traição da Clara não foi um reflexo da minha insuficiência, mas sim da falha de caráter dela. Com a Sofia, descobri a diferença entre amar a imagem de alguém e amar a essência da pessoa. Hoje, 2 anos depois daquele churrasco, estou sentado no mesmo pátio. O sol está a pôr-se sobre Vila Moura, pintando o céu de tons laranja e violeta. A empresa está mais forte do que nunca, a expandir-se para Lisboa.
A Sophie está na cozinha, a preparar o jantar, e o riso dela chega até mim, genuíno e leve. Olho para o lugar onde Inês, bêbada e inconveniente, fez aquela pergunta que destruiu o meu mundo antigo. Ironicamente, sinto uma estranha gratidão por ela. Se não fosse a indiscrição dela, se não fosse aquele momento de humilhação pública, eu ainda estaria a viver uma mentira, a sustentar uma fraude e a dormir ao lado de uma inimiga. Aquele domingo não foi o dia em que perdi tudo. Foi o dia em que a vida me forçou a acordar para que eu pudesse finalmente ganhar o que realmente importava. Aprendi que a verdade, por mais dolorosa e destrutiva que seja no momento da revelação, é a única fundação sólida sobre a qual se pode construir uma vida que vale a pena. O meu império não é feito de dinheiro ou de aparências, é feito de integridade, de trabalho honesto e de amor verdadeiro. E esses são alicerces que nenhuma traição, por mais planeada que seja, conseguirá alguma vez derrubar. Sou o Tiago, e esta é a minha história de como um churrasco desastroso me salvou de uma vida inteira de ilusão.